Boa noite, amigos e amigas, a todos os internautas que estão se conectando para conversar conosco nesta noite. Estamos com a Larissa, que é de Planalto, né? Ela é lá do Sudoeste, é, jovem, estudante, e está também na Juventude do Partido dos Trabalhadores, na JPT. Estamos também com a presença do Matheus Gonçalves, ele é presidente do PT dos Jesuítas, estudante do Instituto Federal do Paraná, no município de Assis, atua no movimento estudantil também no estado do Paraná. Então, quero agradecer bastante o, o convite dos nossos jovens, né, para a gente tratar dessa temática que é muito importante, que são políticas públicas para a juventude do Paraná, do Brasil, para a juventude tanto urbana quanto juventude rural, para a juventude que precisa ter acesso à educação, acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, também acesso ao trabalho. Então, é com satisfação que recebemos a Larissa e o Matheus para conversarmos na noite de hoje. Nós também receberíamos a Gabriela e o Luiz Machado, mas por problemas de saúde, nós estamos atravessando uma pandemia e eles tiveram necessidade de cuidados e por isso não podem participar conosco hoje. Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Quero agradecer a todos e a todas que estão acompanhando este bate-papo bacana com a juventude, com os nossos estudantes. Quero aqui, então, convidar a Larissa para se apresentar e, na sequência, eu vou convidar o Matheus também para se apresentar para os nossos internautas que estão acompanhando a live. Boa noite, Larissa. Boa noite, Lemos. Então, meu nome é Larissa Massoni, sou filha de agricultor rural aqui do município de Planalto. Estou, no momento, na juventude do PT e, assim, eu estou lutando para a juventude vir mais para o nosso lado, porque esse ano é um ano que nós precisamos de gente nova na política. E aí eu achei que seria bom nós fazer esse debate. Bacana, Larissa. Você, então, é de família de agricultores familiares, né? Você mora em qual Sim. comunidade de Planalto, Larissa? Na esquina São Paulo. Esquina São Paulo, lá na agricultura. E Na o que agricultura. vocês trabalham na agricultura e qual que é o carro-chefe aí da renda da família na agricultura familiar? É o leite. É o leite Produção de leite. Produção de leite. Bacana. Então, bem-vinda. Na sequência, nós vamos voltar ao tema que você levantou, que é a participação da juventude na política, sim, que é muito importante esse tema. Matheus, bem-vindo. Matheus, fala de onde, Matheus? Boa noite, deputado. Primeiramente, agradecer aí o momento que o senhor está disponibilizando para a juventude. Eu sou o Matheus, né? Moro aqui em Jesuítas, no Paraná, né? Estou atuando como presidente do Partido dos Trabalhadores no município, além de atuar na juventude do PT como coordenador estadual do Coletivo para Todos. Sou estudante, né, de sistemas do IFPR aqui na cidade vizinha, no campus Chateaubriand. Além de desenvolver algumas atividades aí em movimentos estudantis de juventude, entre outros aí pelo Estado, aí, sempre na militância. Que bacana, Matheus. Matheus, você também tem a sua residência na agricultura, né? Sim, meu pai Qual que é a comunidade que você e sua família mora aí em Jesuítas? Meu pai sempre foi agricultor, né? A vida inteira como agricultor, minha mãe também, né? Nós residimos aqui no distrito de Carajá, né? Na estrada medianeira, né? Produzimos soja e milho. Bacana, bacana. Está aí na agricultura também. Então, quero mais uma vez cumprimentar tanto o Matheus quanto a Larissa, agradecer
esses dois jovens por ter provocado esta live, né, e que tem contribuições, inclusive, para nossa juventude, tem contribuições para a gente construir políticas públicas para a juventude no estado do Paraná. Eu quero aqui fazer uma fala inicial, dizendo que o nosso mandato do deputado professor Lemos, ele é organizado por eixos de atuação. E um dos eixos da atuação do nosso mandato é a juventude. E aí tem um coletivo que nos ajuda na proposição de requerimentos, de projetos de lei, de propostas de emendas à Constituição, nos ajuda na organização de audiências públicas. E, nesse sentido, estes jovens se mobilizaram e trouxeram para a Assembleia uma ideia que foi transformada numa PEC, numa proposta de emenda constitucional de número 4, e foi aprovada por unanimidade e virou a emenda número 35. Então, a Constituição do Paraná hoje tem uma emenda que foi proposta pela juventude organizada do nosso estado. E aí o nosso mandato pôde, então, ser o autor, junto com a juventude, desta emenda, incluindo a juventude do Paraná na Constituição, porque a juventude do nosso estado não constava da nossa Constituição. E ao constar na Constituição, também daí derivou políticas públicas para a juventude, ainda muito acanhadas, né? Nós precisamos de avançar. Foi aí que a juventude, novamente, trouxe uma nova proposta e nós protocolamos e está tramitando na Assembleia, que é o projeto de lei, que está tramitando, ele é de 2015. Veja que demora um pouco para aprovar alguns projetos. E esse é um projeto muito importante, que é o projeto de lei 535, de 2015, que institui a política estadual de juventude, a política pública, né? E isto é muito importante, porque daí vai tratar da educação, do acesso à educação, do acesso ao esporte, do acesso à cultura, do acesso também à profissionalização, do acesso ao primeiro emprego. Também vai tratar de oferecer para a juventude linha de crédito, porque a juventude não tem linha de crédito. E se o Estado, né, o poder público, não oferta, fica muito difícil, seja para o jovem agricultor, seja para o jovem que está no meio urbano. Então, ele precisa, porque muitas vezes ele não quer ser empregado, funcionário de alguém. Ele quer começar o seu próprio negócio. Ela quer começar o seu próprio negócio. Então, é importante ter crédito e ter também assistência técnica e ter a confiança na juventude. Então, por isso, a emenda constitucional, ela fez sua parte, porque ela dá comando ao governo do Estado, mas precisa aprovar esse projeto de lei que vai tratar das políticas públicas para a juventude nas várias áreas. E aí eu quero agradecer a nossa juventude por ter trazido propostas boas para a Assembleia e queremos, evidentemente, com a juventude, fazer aprovar esse projeto e o Estado ser parceiro da nossa juventude, fazendo, inclusive, convênios com os municípios, né, com as várias entidades, e fazendo com que a nossa juventude tenha os seus direitos respeitados. E aí, nesse sentido, eu queria dialogar agora com a Larissa, que falou da importância da nossa juventude participar das eleições municipais. Esse ano é um ano de eleição, nós vamos escolher representantes para o legislativo de cada município, são vereadores e vereadoras, e vamos escolher prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, e é muito importante a participação da juventude. Nós sabemos que a juventude
ela é protagonista de vários momentos históricos no nosso país e também no mundo. Então, Larissa, esse tema que você levanta, nós temos acordo, né? E, evidentemente, queremos que a nossa juventude participe. Aí eu queria perguntar para você como que vocês, jovens, né? Especialmente as mulheres, né? As jovens mulheres estão se preparando e se organizando para essas eleições de 2020. Pois assim, nós temos um candidato, acho que da JPT mesmo, que acho que vai sair para vereador, mas igual eu acho que futuramente, eu não falo nessas eleições, mas nas próximas que virão, eu dou meu nome para ajudar o Partido dos Trabalhadores, mas no momento eu quero aprender bastante, eu quero estudar bastante. Eu acho que ainda não é meu momento. E, assim, de mulher tá meio fraco, assim, para vereador. Acho que precisava dar mais uma cutucada nas jovens, nas mulheres, porque estão meio dispersas. Então, você sabe que nós temos uma deputada muito jovem, que é lá do Rio Grande do Norte, e está fazendo muito sucesso lá em Brasília. É uma das deputadas mais jovens, né? Ela foi vereadora muito jovem também lá em Natal, né, na capital do Rio Grande do Norte. Ficou 2 anos e já foi eleita a deputada federal com a segunda maior votação do Rio Grande do Norte. E ela está fazendo muito bonito lá em Brasília. Já apresentou vários projetos. Ela apresentou mais projetos do que todos os outros deputados que tem lá no Rio Grande do Norte. Então, veja, e um dos projetos que ela apresentou, por exemplo, é o projeto que vai tributar grandes fortunas para que possa ter recurso suficiente para melhorar a educação, melhorar todas as áreas sociais no nosso país. Então, é muito importante. Eu tenho andado bastante pelo Estado. Agora, nesse momento, por conta da pandemia, não estamos em isolamento social, não dá para visitar os municípios, mas estou fazendo muito contato por telefone e também estamos fazendo muitas reuniões virtuais. E eu estou muito animado, porque estou encontrando muitos jovens, né, muitas mulheres, né, também colocando nome para disputar o cargo de vereador, de vereadora, de prefeito, de prefeita no nosso estado. Eu estou bastante animado e acredito que nós teremos um maior número de vereadores e vereadoras jovens, né? Mulheres também, e também nos executivos. Então, estou bastante animado. E aí, no município, como você falou, tem um jovem que deve se colocar à disposição para a Câmara, você está se preparando, né, para um outro momento, mas, assim, em vários outros municípios, nós já encontramos jovens, né, se colocando à disposição. E isso é muito importante. E nós queremos, evidentemente, que a juventude participe, porque a juventude ela tem um senso muito apurado de justiça. Se levanta com rapidez, com muita coragem, quando encontra injustiça. Seja ela injustiça contra a mulher, injustiça que vitima as mulheres todos os dias no nosso estado, no nosso país, seja para se levantar da violência contra diferentes etnias, né? Contra o racismo. A juventude se levanta com muita rapidez, com muita coragem contra os estados totalitários, né? Contra a arbitrariedade, se levanta a favor da democracia, se levanta com rapidez, enfim, contra qualquer injustiça e contra também o ataque às liberdades, tanto individuais quanto coletivas.
Então, é bem importante que a nossa juventude também se coloque à disposição para exercer mandatos. E eu quero agora conversar com o Matheus. Matheus, vocês acompanharam ontem algo vergonhoso, a publicação de uma medida provisória 979, que interfere na autonomia das universidades e dos institutos federais, porque dá o poder ao ministro da Educação de nomear, sem consultar a comunidade universitária, sem consultar também os institutos federais, dá o direito de nomear reitor para comandar esses estabelecimentos de ensino no Brasil. E aí eu queria que você comentasse como que está o movimento estudantil reagindo, né, a esse ataque brutal à autonomia, né, das universidades. Fere de morte, evidentemente, a autonomia das comunidades universitárias no Brasil. Bom, Lemos, o movimento estudantil jovem repudia totalmente, né, esse ato do governo Bolsonaro, um ato irresponsável, né, e que fere gravemente o direito à democracia dentro das universidades, né, onde indicar uma pessoa fora da lista tríplice ou sem reconhecimento pelos acadêmicos, comunidade docente e discente, é algo que prejudica muito, né, principalmente pelas conquistas que tivemos, né, nos últimos tempos, né, nós conseguimos reeleger nossos reitores, nossos diretores de campus, né, então foi uma atitude responsável do governo, né, num momento muito complicado que estamos passando, né, e o movimento estudantil repudia, o CONIF repudia, né, que é o Conselho das Instituições de Ensino Federal do Brasil, né, além da União Nacional dos Estudantes, União Paranaense dos Estudantes, todos os órgãos estudantis, né, declararam repúdio total ao MP 979. Bacana. E isto é muito importante, que a juventude, né, que os estudantes não aceite nenhuma ingerência sobre as universidades. Se some aos professores, aos técnicos, né, aos profissionais que atuam junto com os professores nas universidades, se some nessa hora para proteger algo que está já previsto na nossa Constituição, que é a autonomia das nossas universidades. Então, isto é fazer com que a democracia seja respeitada e que a comunidade universitária ela seja consultada, ela seja ouvida, e ela sabe fazer muito bem a escolha dos diretores, dos reitores, tanto as universidades quanto os institutos federais. Então, quero aqui cumprimentá-los e dizer que nós também, como deputados aqui na Assembleia Legislativa, repudiamos com veemência, né? Produzimos nota contra, fizemos contato com os nossos senadores lá em Brasília e também os nossos deputados federais, para que o Congresso rejeite, não acolha essa medida provisória e reprove ela imediatamente, porque ela contraria o interesse público e o povo brasileiro não aceita esse ataque às nossas instituições de ensino. Então, queria também conversar com você, Matheus, e com a Larissa, sobre... foi aprovado no Brasil o Estatuto da Juventude, o Estatuto Nacional da Juventude. Isso foi em agosto de 2013. E aí, dentro do Estatuto, esse Estatuto definiu também o Sistema Nacional de Juventude. E também, aí, já delineou políticas públicas nacionais para a juventude. A gente tomou conhecimento, né, que agora
em fevereiro, o presidente da República, ele fez um decreto alterando praticamente tudo o que tratava de políticas públicas para a juventude no Brasil, inclusive modificando os critérios para que o município, para que um estado, para que uma entidade possa acessar essas políticas públicas para a juventude no Brasil. Então, queria que vocês também ajudassem a analisar isso, porque isso é um retrocesso para a nossa juventude, porque nós devíamos já ter avançado para ter, por exemplo, em cada estado, também um sistema estadual, ter em cada estado o Estatuto Estadual de Juventude, e já ter a lei em cada estado com políticas públicas para a juventude, e em cada município também. E isso não aconteceu ainda, temos dificuldade. Então, queria também que vocês comentassem como é organizar a juventude neste momento em que o governo federal tem dificultado bastante o acesso da juventude às políticas públicas. Bom, Lemos, a juventude, o movimento de juventude sofre graves ataques desse governo, né? Eles querem descredibilizar, né, o movimento de juventude, as políticas promovidas, né? Desacreditam o jovem, muitos jovens já não querem mais fazer parte do movimento estudantil por causa disso, né? E é o que o governo quer, né? Quanto menos jovem militar, quanto menos o jovem se interessar por política, mais o governo ganha. O governo não quer um grupo de juventude pensante, ele quer um grupo de juventude alienado, que não faz discernimento, o que é certo, o que é errado sobre as políticas que eles promovem. Ele atacou, inclusive, Matheus, a carteirinha de estudante, né? Que sempre foi organizada pela própria organização dos estudantes, né? Pela UNE, pela UP, enfim, organizado pelos próprios estudantes. Ele tentou, inclusive, fez medida provisória para atacar a autonomia dos estudantes. Felizmente, vocês foram guerreiros e fizeram a luta, fizeram o contraponto. Mas até isto, para não deixar que a juventude se organizasse, que os estudantes se organizassem livremente, né? Sim, foi um ataque gravíssimo dele, né? Mas a luta de juventude sempre existiu, né? Desde lá atrás, sofremos ataques de época daquela criminosa ditadura, né? Mas resistimos, passamos a ditadura, entramos na democracia e agora nós vamos lutar por ela, né? Lutar pela democracia e pela educação pública, gratuita e de qualidade. Bacana. Larissa, comenta também esse tema. Pois é. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele não está agindo como presidente, porque ele quer atacar, além dos jovens, ele quer atacar as pessoas mais humildes. E isso, o Lula era diferente, o Lula sabia governar, o Lula era o presidente, e o Bolsonaro não. Ele está agindo como, vamos dizer assim, como um piá pançudo. Ele está atingindo nós, jovens. Mas esse momento é da gente não ficar com os braços cruzados e esperar mais um ataque deles. Nós temos que lutar e não podemos ter medo. Muitos jovens estão desacreditando na política, estão achando que a política não vale a pena, mas é bem diferente. Eu acho que uma política bem feita é olhando no olho do pessoal e falando, e tentando dialogar, mesmo que a pessoa é meio grosseira quando você tenta falar sobre as besteiras que o Bolsonaro fala, mas não ligar, mas falar, conversar. E se eles não querem escutar, o que podemos fazer? Nosso papel nós estamos fazendo. Agora, como está na pandemia, não podemos ir para a rua, mas se não tivesse essa pandemia, eu acho que era o momento certo da juventude ir para a rua e lutar pelos seus direitos. Bacana. Fazer, evidentemente, o enfrentamento com responsabilidade, o enfrentamento necessário para proteger a democracia, para proteger os direitos de todos os brasileiros,
para proteger a nossa juventude, que precisa de políticas públicas. Então, quero aqui cumprimentar vocês, jovens, né, jovens do campo, né, e que saem para se unir com os jovens das cidades para fazer a defesa do interesse público. Tem muita gente já conectado, comentando, acompanhando o debate com vocês. Está bem bacana. Quero agradecer a todos os internautas que estão acompanhando, agradecer a Larissa, agradecer o Matheus que estão contribuindo nesse debate. E nesse momento de pandemia, nós estamos com aulas, por exemplo, suspensas, né, em vários lugares do Brasil. Aqui no Paraná está tendo, em algumas universidades, está tendo aulas remotas, inclusive nas universidades particulares. Alguns colégios também estão fazendo aulas remotas. Na rede pública, também de educação básica, está acontecendo a reposição com aulas também virtuais. E aí entrou uma demanda muito importante dos estudantes, dos jovens estudantes no Paraná e no Brasil, que é a redução da mensalidade, de uma vez que a aula era presencial e o estudante agora não está indo e está se cobrando o mesmo valor, como se fosse aula presencial. Então, esse pleito, eu estou acompanhando o movimento estudantil, está fazendo essa luta em todo o Brasil, e é importante que tenha êxito, porque, de fato, esse estudante está com dificuldade, inclusive, de acompanhar essas aulas, e, evidentemente, ele vai ter que recuperar isso depois. E essa instituição de ensino, evidentemente que, nesse momento, ela está tendo menos despesa. Então, é justo esse pleito. Matheus, você que está no movimento estudantil, como que vocês estão trabalhando com também esses colegas estudantes que estão em universidades, estão também em escolas particulares, e que, mesmo na pandemia, longe da instituição de ensino, estão pagando a mensalidade cheia, e não estão tendo desconto? Bom, nós promovemos eventos, como por motivo de pandemia, né, não pode fazer aglomeração, e nós estamos respeitando isso. Nós fizemos grandes atos virtuais, né, Tuitaço, no Instagram, no Facebook, fizemos grandes atos, né, buscamos força, marcamos lideranças, deputados, senadores. A União Paranaense dos Estudantes, né, lançou a campanha Reduz Paraná, né, em apoio aos estudantes dessas universidades, né, que estão sendo prejudicados nesse momento, né, por não ter um ensino integral, está tendo um ensino online, EAD, e mesmo assim está pagando o preço de uma universidade presencial, né. Aqui em Assis Chateaubriand, na cidade vizinha, né, os estudantes compartilham dessa mesma luta, né, os estudantes da instituição particular que tem aqui, né, que mesmo sem poder acompanhar presencialmente, eles estão tendo que pagar a mensalidade cheia. E como a renda caiu nesse período de pandemia, alguns estudantes não têm como pagar, né, se não diminuir a mensalidade. E outro problema dessa questão é que, mediante a isso, muitos estudantes estão abrindo mão de estudar, né, trancando o ano, desistindo. É algo bem grave e que eu acho que tinha que ser discutido na Alep, né. Então, isso chegou para nós, viu, Matheus? Eu estou levantando porque vocês, através do movimento que fizeram, chegou para nós, né? Então, e aí nós estamos debatendo. Inclusive, já tem um projeto de lei tramitando, né? E aí o líder do governo pediu para que, então, fizéssemos um debate com o governador, para o governador sair na defesa dos estudantes e promover um acordo com as universidades e também as escolas, né, particulares, para fazer a redução.
Então, na próxima semana, nós devemos já ter resposta disso. Caso o acordo não evolua, devemos, então, votar, aprovando lei na Assembleia, no sentido de promover a redução. Então, a Assembleia está conectada aí com a luta que os estudantes, né, estão travando nesse momento no Brasil, e em especial aqui no estado do Paraná. Então, conte com o nosso apoio aí nesta tarefa que é importante. Também eu queria conversar com vocês, porque nós estamos nesse período de pandemia e aumentou nesse período, por exemplo, a violência contra a mulher. Mas aumentou também, e salta aos olhos do mundo todo, o racismo, porque quem mais está sendo afetado com a pandemia? Justamente, no caso do Brasil, os negros, os afrodescendentes. Então, isto é muito grave. E aí, nesse momento também, nós tivemos uma mobilização que alcançou o mundo todo, que é por conta daquele ato covarde que levou ao assassinato e à morte ao George Floyd, lá nos Estados Unidos. Então, é um momento que também tem discutido muito no mundo todo. E aqui no Paraná, o Paraná é o terceiro estado mais violento para a mulher no Brasil. O Brasil é o quinto país no mundo mais violento para a mulher. E pior, aumentou a violência neste momento. Então, eu queria, Larissa, que você ajudasse a gente nesse debate com relação à violência contra a mulher. Como que a juventude pode também atuar para despertar consciência e, por fim, a violência contra a mulher? Acho que nós deveríamos fazer campanhas, como estamos no momento de pandemia, fazer campanhas virtuais, igual o Matheus falou, fazer tuitaço, esses negócios, mas fazer campanha para orientação. E assim, além disso, o que vai dizer? Porque se tem um presidente que já é meio machista, fala tanta besteira que mulher tem que ganhar menos, isso é uma falta de, sei lá, de consciência do presidente. Veja, de fato, Larissa, as autoridades precisam lutar contra o machismo. De fato, o presidente tem demonstrado esse lado dele machista, né, de ataque a todas as diferenças, né, e isso, claro, que não contribui. Ele, evidentemente, montou um ministério, agora ele está aumentando, era para ser só 15 ministros, né, a proposta dele, agora já vai para 24, e apenas uma mulher como ministra, né? Ele não tem tido o cuidado de levar para o governo mulheres para compor o governo. Então, isso demonstra, evidentemente, a violência contra a mulher. Mas a violência contra a mulher, ela se apresenta de várias formas. Seja ela de agressão verbal, de agressão psicológica, seja ela de agressão física e até da eliminação da mulher, que é o feminicídio. E isso é muito grave. Então, nós precisamos de atuar, e atuar especialmente com a nossa juventude, atuar com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, para mudarmos consciência. Nesse sentido, Larissa e Matheus, nós criamos na Assembleia, no final do ano passado, uma frente parlamentar pelo fim da violência contra as mulheres, colocando os homens para participar deste debate.
ao lado das mulheres, para pôr fim à violência contra a mulher. Então, no mandato nosso também, um dos eixos da nossa atuação é o combate à violência contra a mulher e a promoção da mulher. Então, nós temos um coletivo de muitas mulheres e homens que estão nos ajudando a construir projetos. Nós já aprovamos 2 leis. Uma lei é aquela que determinou que o Estado tem que instituir as patrulhas Maria da Penha, que são patrulhas especializadas, com policiais também preparados para combater a violência contra a mulher e para proteger as mulheres vítimas de violência. E a outra lei que nós também já aprovamos é a que instituiu o 6 de dezembro como Dia Estadual de luta, de mobilização dos homens do Paraná pelo fim da violência contra as mulheres, colocando os homens, que são os agressores de mulheres, né, para também estudar o tema e se livrar do machismo, para que a gente possa ter paz. E aí tem um outro projeto importante que nós aprovamos e virou lei esta semana, que é o que institui a campanha estadual dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que nasceu do Movimento de Mulheres do Mundo e chegou na ONU, a ONU encampou, vários países já têm essa campanha, é uma campanha internacional. O Brasil começou essa campanha em 2003, chegou no Paraná, temos já essa campanha no Paraná, organizada por movimento de mulheres, e agora nós aprovamos a lei, e a partir deste ano, o Estado do Paraná tem a obrigação de se somar a todos e todas que lutam para pôr fim à violência contra a mulher no nosso Estado. E aí ainda temos vários outros projetos que estão tramitando, né? Tem mais de 10 projetos ainda tramitando, que foram construídos por esse coletivo de mulheres que atua nesse eixo do mandato, e nós queremos, evidentemente, que a juventude continue apoiando esses projetos para a gente também pôr fim à violência contra a mulher no estado do Paraná. Eu não vou falar dos outros projetos porque nós não temos tempo, né? Já estamos com quase 40 minutos de live. Mas eu vou até mostrar aqui para todos que estão acompanhando essa cartilha. Ó. O fim da violência contra a mulher, esta é a lei. Então, nessa cartilha, ela é atualizada todo ano, com dados atuais, essa é de 2020. Aqui você vai encontrar várias leis, né? Do Estado e leis também nacionais, que assegura direitos importantes para as mulheres, mas vai encontrar também onde denunciar. E vai encontrar também os outros projetos que ainda não foram aprovados na Assembleia e que são importantes e que precisam do apoio da população para ser aprovado. Então, do mesmo modo, Matheus, eu quero dialogar com você agora com relação à violência do racismo, né? Dessa violência imposta pelo racismo que vitima muitas pessoas no mundo, no Brasil e no Paraná. E que, nos últimos dias, nós estamos impactados, né, com muita violência. Inclusive, no Rio de Janeiro, o João Pedro, um adolescente, foi metralhado dentro de casa, né? Mais recentemente, um garoto negro lá em Pernambuco é deixado num elevador e ele, incapaz, com apenas 5 anos, acaba caindo do 9º andar e morre, que é o Miguel. Então, isso são demonstrações, mas se a gente for analisar, isso acontece todos os dias no nosso país. E o Paraná também tem a presença de muitos negros, de afrodescendentes, né, e também de outras etnias que também são massacradas. E aí, no nosso mandato, também temos o eixo da igualdade, né,
da promoção da igualdade étnico-racial, com muitas lideranças também participando desse coletivo. E aí nós construímos vários projetos, e um deles está para ser votado nos próximos dias na Assembleia. É o que vai instituir no Paraná o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial, trazendo, então, políticas públicas para promover a igualdade étnico-racial no Paraná, para reparar todos os danos, né, que foram praticados contra as várias etnias, e principalmente os afrodescendentes, que são mais de 30% no estado do Paraná, e mais de 50% no Brasil. Queria que você também comentasse como que a juventude, como que os estudantes também têm contribuído e têm se preocupado com essa temática. Bom, Lemos, vou fazer só uma breve consideração, né, sobre o assunto anterior, né, primeiramente. Eu repudio totalmente, né, qualquer tipo de atitude machista, né, qualquer tipo de violência contra a mulher, né, é algo que devia ser discutido bastante, né, dentro das universidades, dentro dos colégios estaduais, dos federais, né, criar políticas de conscientização, né, e levar também agressores a fazerem reabilitação, né, aprender e abandonar isso, porque não basta só aprender, você tem que ensinar o ser humano como ele não fazer mais isso, como ele aprender a ouvir, aprender a não levar na violência. Seguindo a linha, o movimento estudantil está sempre aí, né, nessa questão de racismo e de minorias, né. Tivemos esse exemplo, né, do jovem morto lá no Rio de Janeiro, né, um ataque cruel, né, e é uma coisa recorrente, acontece com o povo de determinadas etnias, né, jovem negro assassinado nos Estados Unidos, outro jovem lá cai do 9º andar do prédio. É uma questão que acontece exclusivamente com os negros. Os negros estão sendo atacados brutalmente, principalmente nesse governo, por atitudes fascistas, atitudes violentas, e de um pessoal que não tem um mínimo, mas o mínimo de senso. O pessoal acha que porque ele está no mundo, ele é um deus aqui, né? Eles não respeitam as minorias. Minorias não, né? Que hoje já são maiorias, né? Os negros já estão conseguindo a paridade dentro da universidade, já estão conseguindo em diversos lugares. Mas não é uma questão de você conseguir entrar, é uma questão de você ser respeitado na sociedade. É uma questão de você obter o respeito e não você entrar lá. Por isso que é importante que os deputados votem questões recorrentes ao racismo, ao preconceito e a outros assuntos pertinentes a essa área. Bacana. Vocês que estão acompanhando aqui a live, estão vendo os dois jovens, né? E muito jovens, são estudantes, estão se esforçando, né? Dentro do movimento estudantil, dentro da Organização da Juventude no Estado do Paraná, para mudar para melhor a sociedade em que vivemos. E nós, evidentemente, podemos e devemos fazer com que a nossa juventude tenha voz, tenha vez, e aí nós temos o direito, em todos os municípios, de ter pelo menos uma das cadeiras, né, na Câmara de Vereadores, ter um jovem, ter uma jovem, ter um jovem nesses espaços, porque dialoga diretamente com a juventude. E a juventude hoje ela é 25% da população. A cada 4 brasileiros, um é jovem. Então, está aí na faixa dos 15 aos 29 anos. E precisa de muita atenção. E precisa de políticas públicas, né? Só para você ter ideia, a nossa juventude, de 15 a 24 anos, metade, mais da metade, 53%, não termina o ensino médio. Então, não termina a educação básica. 85% não tem acesso à universidade. E olha, a gente soma universidade pública e privada, soma tudo. 85% da nossa juventude está fora das universidades.
Então, esse direito que é básico, que é o direito de estudar, não é assegurado no nosso país, a nossa juventude. Por isso, é preciso fazer muito mais do que o que tem sido feito para a nossa juventude, nos municípios, nos estados e no Brasil. Então, nós tínhamos uma Secretaria Nacional de Juventude, que não temos mais, ela foi extinta. Então, nós tínhamos um Conselho Nacional de Juventude que funcionava, hoje ele está desarticulado. Então, aí desarticula também nos estados e nos municípios, porque não tem um comando nacional. E veja, 1/4 da população é composta por juventude. E essa juventude tem direitos, precisa ser respeitada nos seus direitos. Por isso, nós estamos à disposição, né? O nosso mandato, ele conta muito com a juventude, e agradece muito a juventude também, porque tem trazido muitas contribuições ao nosso trabalho, e queremos continuar contando com a nossa juventude para que possamos fazer um trabalho melhor e maior para o nosso Estado e também para a nossa juventude. Quero agradecer muito a participação de vocês, né, Larissa e Matheus. Queremos, em outro momento, voltar a conversar com o Paraná, com a ajuda de vocês, né, com as contribuições de vocês, com a visão de vocês jovens, né, porque isto nos dá bastante subsídio e também nos enche de energia para continuar fazendo o bom combate na construção de uma sociedade justa, onde todos possamos viver com dignidade, porque temos como princípio colocar a vida em primeiro lugar. A vida tem que estar acima de tudo, tem que estar acima do lucro. A vida em primeiro lugar. E, como cristão, por exemplo, eu busco sempre João 10:10, o motivo da vinda de Jesus à Terra. João anotou lá no Evangelho, né, que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, este é o princípio que fundamenta o nosso trabalho, e eu vejo que é o princípio que a nossa juventude, né, aqui representada por vocês, também defende, que é colocar a vida em primeiro lugar, respeitando a pluralidade que compõe a nossa sociedade, respeitando toda a diversidade, né, que compõe a sociedade. Então, agradecer muito a participação de vocês, agradecer muito a participação também da população que acompanhou essa live, e dizer que nós estamos atravessando essa pandemia, e todos façam um esforço para ficar em casa. Claro que tem algumas pessoas que não têm como ficar em casa, porque precisam sair, precisa ir ao trabalho. Então, nós que podemos ficar em casa, temos que ficar em casa, ficar em isolamento, para proteger essas pessoas que, inclusive, precisam sair e não podem ficar em casa. Então, o nosso sistema de saúde está entrando em colapso, no Paraná e no Brasil. Nós estamos com muitas mortes no mundo todo. Já é alarmante, né? Já passou de 7 milhões, né, de pessoas infectadas no mundo. Já passou de 400 mil mortos, né, no mundo. No Brasil, já passou de 700 mil. Na verdade, esses dados aqui são de ontem, mas os de hoje já passa de 800 mil infectados, já passa de 40 mil mortes hoje, né? Já passa longe de 40 mil. O Paraná, nós já estamos também com mais de 8 mil pessoas infectadas, né? Já chega a mais de 280 mortes, atualizando por área de agora. Então, assim, é bastante grave. Nós ainda não temos vacina para evitar isso. Nós ainda não temos remédio para combater
esta infecção, que ela é muito grave. Então, portanto, o isolamento é o melhor caminho. Os países que optaram por fazer um isolamento muito cuidadoso reduziram muito o número de mortes. A Argentina, por exemplo, tem 13 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Nós aqui já passamos de 160 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Então, o Brasil está ficando isolado, isso não é bom, porque o mundo todo vai isolando o Brasil, e o Brasil isolado, ele vai afundando economicamente. E aí, a gente vai ter muito mais dificuldade para poder recuperar a economia. Então, cuidar das pessoas, proteger a vida, é proteger o Brasil, é proteger a nossa economia, é proteger os empregos, é proteger a renda. Então, a primeira coisa é proteger a vida. E aí, as consequências de proteger a vida são importantes, porque elas dão resultado. E o mundo todo está olhando para o Brasil. O Brasil pode se tornar o país com o maior número de infectados e de óbitos. Isso não é bom. Esse primeiro lugar, nenhum país gostaria de ter. Por isso, chamamos a atenção de todas as autoridades, nos municípios, né, do Paraná, que lute com todas as forças para proteger a vida. Nós precisamos atravessar essa pandemia e sair dela todos vivos. Um grande e forte abraço a todos e todas. Pedir para vocês, aqueles que ainda não acompanham as nossas redes sociais, o professor Lemos está no Instagram, está também no Twitter, o professor Lemos também está no Facebook, né? Tem um canal também, que é o canal de WhatsApp, que é esse número que está na tela ali, canal de WhatsApp. Basta você baixar esse número no seu telefone e mandar um alô, um oi para a gente, automaticamente você já fica cadastrado no canal de WhatsApp e passa a receber informações importantes do nosso trabalho. Tem também o telefone que está na tela, que é do gabinete, tem também o e-mail. Então, você tem todas as formas de entrar em contato conosco. E nesse momento nós não estamos podendo sair para visitar, não estamos podendo receber também visitas na Assembleia. As sessões estão sendo virtuais, né? A gente está fazendo ela por computador. Por isso, queria pedir para vocês acompanhar pelas redes sociais, trazendo as contribuições, que são muito importantes, que a gente vai sempre transformando essas boas ideias em bons projetos aqui na Assembleia. Então, agradecer bastante a Larissa, agradecer o Matheus, né? Um grande e forte abraço a vocês e a todos e todas que acompanharam esta live na noite de hoje.